Fala, meu querido, minha querida. Estou aqui mais uma vez no meu horário de almoço e eu aproveito esses horários para ler a palavra, meditar, conversar com Deus, Deus falar comigo. E através desse tempo que eu tenho, que faço meu devocional com Deus, eu aproveito e gravo aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração e que de alguma forma serve para mim primeiramente e depois serve para aqueles que estão assistindo esse vídeo. E eu me lembrei de uma passagem aqui, é uma conversa que eu estou tendo com vocês, me lembrei de uma passagem aqui de Davi, quando Davi, o filho de mais moço de Jessé, de uma família grande, tinha seus filhos, Jessé já tinha mandado seus filhos para a guerra contra os filisteus, e desses filhos que foram para a guerra, 3 eram já combatentes, já eram soldados do rei Saul na batalha contra os filisteus. Então Jessé, querendo saber notícias dos seus filhos, manda Davi levar para ele alimentos e saber notícias de como está a guerra e tudo. Quando chega lá, Davi se depara com a fileira do exército de Israel de frente com a fileira do exército dos filisteus. E exatamente na mesma hora em que ele vai ao encontro dos seus irmãos, sai do meio da fileira dos filisteus um gigante de mais de 3 metros de altura, chamando os soldados do rei Saul para a guerra, para o combate, dizendo assim: dê-me um homem de vocês que possa lutar contra mim, e aquele que vencer ganhará essa guerra. Você imagina um campeão de guerra, todo cheio de armadura, todo encouraçado, desafiando o povo de Deus. E o povo, quando ouvia aquele homem gritando, porque ele não fez isso uma vez só não, ele fez durante 40 dias, de manhã e de tarde, ele ia lá e gritava: cadê, gente? Cadê um homem aí para lutar contra mim? Aí eu fico imaginando aquele povo, cara, tipo olhando assim pro lado assim: e aí, você vai lá não? Aí ele olhar pro outro: não, vai você, ué, não. O povo ficava atemorizado. A palavra de Deus diz que eles ficaram atemorizados quando ouvia a voz daquele gigante. E exatamente na hora que Davi foi lá ver os seus irmãos, veio aquele gigante gritando, desafiando o povo de Deus. Davi, um moleque de 15 para 16 anos, vai ser peitudo assim lá longe, hein? Aí ele vê aquele gigante: quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Quando os irmãos dele falam assim: cala a boca, menina, você não sabe o que você está falando, tá ficando doido. Olha quem tá lá do outro lado de lá, é o campeão Golias, matou não sei quantos mil homens, arrancava a cabeça só com a mão. E aí vai as histórias sendo contadas, das batalhas de Golias. Mas o interessante é que Davi, sendo um garotinho, falou assim: vocês estão ficando doidos, gente. Que Deus é esse que vocês servem? Gente, aí eu fico pensando que, se a gente trazer para a nossa realidade, muitas vezes é o que acontece na nossa vida. Pessoas que professam a sua fé em Cristo, em Deus, aquele que criou os céus e a terra, que fez o povo passar por entre o mar vermelho, que fez mortos ressuscitar, que ganhou batalhas para o povo de Israel sem que o povo levantasse sequer uma espada ou atirasse uma flecha. Deus que fez inúmeros milagres, fogo cair do céu para consumir o holocausto, chuva depois de não sei quantos tempos de sequidão, fez ressuscitar mortos, curar enfermidades que já estavam à beira da morte. O povo que vê tudo isso e conhece essas histórias, às vezes age como o povo de Israel, não acredita no poder de Deus
e diante do inimigo, diante das adversidades, das dificuldades que nos apresenta, o povo tem medo. Se esquece do Deus que serve. Gente, Davi, ele podia ser pequenininho, mas quando ele olhou para aquele gigante, ele olhou nos olhos dele como se fosse da mesma altura que ele. Eu fico imaginando hoje como se, vamos conjecturar, como se Davi estivesse num ringue e Golias fosse o adversário. É a mesma coisa que pegasse o Aldo, né, o lutador brasileiro, para encarar o Mike Tyson. Você lembra o Mike Tyson no auge da carreira dele? Aquele homem estraçalhava, o soco dele tinha uma potência inacreditável. Ele fazia fileiras de vitórias. Mas aí eu fico imaginando como se fosse esses dois, o Aldo contra o Mike Tyson. O que você pode imaginar na sua cabeça? Que vai ser vitória fácil do Mike Tyson. Mas aí que tá. Como nós temos fé e confiança em Deus, não importa o tamanho do gigante que você vai enfrentar, Deus está com você. A vitória é certa, é absoluta. Porque aquilo que os olhos do ser humano não conseguem ver é exatamente aquilo que Deus tem de suporte para aqueles que creem nele. Eu imagino que Geazi, quando estava lá com o profeta diante dos montes, e veio o exército contra aquele profeta, e o moço dele, o serviçal dele, não conseguia ver. Aí o profeta pede para que se abra os olhos do moço. Quando ele abre os olhos, ele vê um exército em carruagem de fogo, cavalos, carruagens, um exército numeroso acima do exército que ia enfrentar ele. Deus é assim conosco. Mediante as situações que nós vivemos, nós não conseguimos enxergar, mas pela fé nós podemos sentir, prever, entender que Deus está dando suporte para nós enfrentarmos qualquer batalha, qualquer luta que você tiver. Você pode ser pequeno, mas quando você tem Deus, a pedra que você jogar no gigante, o Espírito Santo vai direcionar ela para o único lugar que tem para derrubar aquele gigante. E foi isso que aconteceu com Davi e Golias. Davi, quando chegou diante de Golias achava zombando, porque muitas pessoas zombam de nós, principalmente aqueles que professam a fé em Cristo. Aí Golias falava: você está vindo a mim com um pedaço de pau? Eu sou um cachorro para você me atacar com um pedaço de pau? Zombava dele. Eu vou pegar a sua carne e vou jogar para as bestas feras do campo. Vou dar a sua carne para os corvos e os pássaros do céu comer. E Davi só disse uma coisa para ele entender: eu sou um soldado do exército do Deus vivo, e hoje mesmo ele vai me entregar a sua cabeça como coroa para a minha vitória. É como se Davi estivesse falando assim para ele. Davi sabia o Deus que ele servia, e ele precisou de poucas experiências na vida para poder enfrentar um gigante daquele. Quando o leão ou a ursa ia lá e atacava as ovelhas de seu pai, Deus dava a coragem necessária para ele enfrentar o leão e o urso. Então, o que é para ele um gigante? Nada. Diferentemente do povo de Israel, que estava tremendo de medo, Davi tinha a coragem suficiente para enfrentar qualquer tipo de parada que viesse para ele, porque ele sabia o Deus que ele servia. Então a palavra que eu tenho para você hoje é essa: independente do gigante que se mostra diante de você, quando você achar que você não vai conseguir enfrentá-lo, lembra-se do Deus que você serve, do Deus que você acredita, que não há nada para ele impossível. Deus vai te dar a vitória se você crê que ele pode derrotar qualquer gigante que se apresentar para você. Creia nessa palavra, meu querido, porque você crendo nela, eu tenho certeza que não vai ter problema que você não vai ultrapassar na sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.